Olá, galera, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui para dar start a uma série de introdução à análise gráfica. Esse vídeo aqui é para você que está realmente começando, não sabe nada, e nós vamos falar do básico do básico do básico de análise gráfica. Nós vamos começar hoje por candles. O que é um candle? Como se forma um candle? Beleza? Se você já sabe disso, pode passar aí para o próximo vídeo. Valeu, vamos lá. Então, galera, o que é isso? Eu primeiro, antes de entrar no conceito, vou mostrar um gráfico para vocês entenderem mais ou menos do que nós estamos falando. Né? Por exemplo, muita gente conhece gráfico assim, gráfico de linha. Né? Esse gráfico de linha, ele é formado, depende do tempo gráfico, né? Nós estamos aqui no gráfico de 2 minutos, ele é formado pelos preços de fechamento a cada 2 minutos. Como assim, Bruno? Nesse tempo gráfico aqui de 2 minutos que eu escolhi, né? Mas a gente pode escolher, por exemplo, o de 5 minutos aqui, ó. Vai abrir, se conectar, né? Ah, pronto. Tá vendo que o gráfico é um pouco diferente? E é o mesmo ativo. Mas como assim, Bruno? A cada 5 minutos tem um preço de cotação. E esse preço de cotação gera um pontinho. Então a cada 5 minutos vai gerando um ponto nesse tempo gráfico. E a gente brinca de ligue os pontos, igual a gente era criança, né? Vai ligando um ponto ao outro. A cada 5 minutos vai formando esse formato aqui. Se eu ligar no de 2 minutos, vai ser esse aqui. Se eu ligar no de 1 hora, a hora que carregar, vai ser um pouco diferente. Então, o gráfico de linha é o preço de fechamento daquele minuto, daquele tempo gráfico. Né? E eles vão formando pontos e a linha simplesmente vai ligando esses pontos entre eles. Né? Isso que a gente fala que é um gráfico de linha. Mas a gente opera gráfico de candles, gráfico de velas, que são esses aqui. O que é isso, Bruno? Eles representam, cada candle desse, né? Cada vela, depende do que você quiser chamar, porque candle é vela em inglês, né? Representa um tempo gráfico. Então, ao invés de ser um ponto só com fechamento e o ponto anterior ligando, fazendo uma linha, né? De 5 em 5 minutos, de 2 em 2 minutos, vai sair num ponto aí, não. Esse candle inteiro representa o preço, como os preços se comportaram naquele intervalo de tempo, ou seja, cada vela dessa representa 5 minutos. Então, deixa eu dar um zoom maior aqui. Cada vela dessa aqui, nesse tempo gráfico, por exemplo, não, esse aqui é de 1 hora. Cada vela dessa representa 1 hora. E eu vou explicar para vocês o porquê a gente usa essas velas e quais as vantagens de utilizar essas velas, né? Então vamos lá, voltar para o nosso slide e explicar como se forma um candle. Primeiro, o candle, eles foram criados na cidade de Sakata, no Japão, em meados do século 17, como uma ferramenta de análise de preços dos contratos futuros de arroz. Foi criado por Morihisa Honma, né? Dizem, né, que a maior parcela da fama pelo desenvolvimento dessa técnica de análise e negociações foi devido a ele. Então vamos lá, como que a gente olha um candle? Vou pegar a nossa ferramentinha de desenho aqui. Galera, o candle é essa vela aqui, ó, porque ele tem esse corpo e os pavios, né? Na nossa vela geralmente só tem o paviozinho de cima, né? Mas na vela japonesa, como foi criado no Japão, tem a vela deve ter uma vela embaixo, um pavio embaixo, quer dizer, mas sacanagem. É só a representação gráfica que realmente parece uma vela com pavio. Então esses são os pavios e esse é o corpo do candle. Beleza? O que representa, galera? Quando o candle tá verde, eu estou falando verde e vermelho porque é um meio com padrão verde e vermelho. Vocês viram que no meu gráfico estava verde e vermelho. Mas você pode configurar do jeito que você quiser. Você pode botar azul, laranjado, qualquer coisa. Geralmente nas plataformas gráficas vem branco, um candle de alta, positivo, preto, um candle de queda, ou azul também, no lugar do verde pode vir azul. Ou mais o padrão, a galera, o que mais usa aí, você vai ver na internet, é verde e vermelho. E eu gosto muito dessas duas cores, verde e vermelho. Facilita a leitura, beleza? E o que é um candle, galera? É simples. Ele tem 4 pontos principais, que é o preço de abertura do candle, que é a base do corpo dele. Aqui, ó. Esse é o preço de abertura do candle. O preço de fechamento do candle.
que é a máxima do corpo. Nesse caso, eu estou falando que a mínima é a abertura e a máxima é o fechamento, porque é um candle de alta, tá vendo? Um candle verde, ou seja, o preço, como é um candle de alta, o preço abriu, subiu e fechou. É um candle verde. Foi um movimento de alta. Então, o preço de abertura vai ser na mínima dele. Na mínima não. O preço de abertura vai ser mais baixo do que o preço de fechamento. Então, a mínima do corpo é o preço de abertura e a máxima do corpo é o preço de fechamento. Beleza, galera? O pavio significa até onde os preços foram naquele determinado período de tempo. Né? Se for um gráfico de 5 minutos, naqueles 5 minutos, até onde os preços foram, oscilaram. Pois, oscilaram até aqui. Foi o máximo que eles foram naqueles 5 minutos. E esse de baixo aqui foi o mínimo que eles foram naqueles 5 minutos. E o contrário, galera, é o seguinte, como o candle é vermelho, é um candle de queda, ele caiu, os preços caíram. Então, o preço abriu aqui em cima, caiu aqui embaixo. O preço de abertura é aqui, na máxima do corpo, o preço de fechamento é aqui, na mínima do corpo. E nesse período de tempo, nesse intervalo, os preços oscilaram no máximo até aqui e no mínimo até aqui. Vou mostrar para vocês agora uma representação gráfica mais fácil, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre isso aí. Vamos lá. Essa aqui foi a oscilação do preço no tempo, né? Que esse candle representa, para vocês verem o que aconteceu provavelmente, tá, galera? Provavelmente. Então vamos lá. O candle é de alta por quê? Porque a demanda foi maior do que a oferta. Para quem já viu alguns outros vídeos nossos aí, explicando as 3 leis do mercado, uma das leis mais importantes é a lei da demanda versus oferta, né? Oferta versus demanda. Para os preços subirem, a demanda tem que ser maior do que a oferta. Para os preços caírem, a oferta tem que ser maior do que a demanda, que vai ser no exemplo a seguir. Então vamos lá. O que aconteceu? Nesse candle verde, por que é importante? Por que a gente prefere operar gráfico de candles ao invés de gráfico de linhas? Porque no gráfico de linhas, você só vai saber o que aconteceu naquele determinado intervalo no final. Por exemplo, eu só sei o preço de fechamento dos 5 minutos, da hora, do tempo gráfico que você escolher. Então você não sabe o que aconteceu naquele intervalo de tempo. E o candle e o gráfico de candles ele nos permite ter uma noção, né, do que pode ter acontecido naquele intervalo. Como assim, Bruno? Vamos lá. No gráfico de linha, a gente vai saber um ponto. Pô, a gente só sabe o preço de fechamento, a gente não sabe que aconteceu nada. Mas no gráfico de candle, olha o que aconteceu. A gente sabe que a abertura foi aqui, ó. Só que a gente sabe também que a mínima foi aqui. A gente sabe que o fechamento foi aqui. E a gente sabe que a máxima naquele intervalo foi aqui. Ou seja, a gente pode concluir algumas coisas. A mais provável nesse caso foi o quê? Foi que os preços saíram daqui, ó. Começou o tempo gráfico aqui, ó. O intervalo de tempo começou aqui. Os preços saíram daqui. A grande probabilidade é que eles primeiro, pelo tamanho do pavio, né, em comparação ao resto, que eles desceram, foram até aqui embaixo, fizeram nova mínima. Então o candle abriu aqui, ó, eu vou desenhar o candle para vocês. O candle abriu aqui, aí ele foi caindo, fez o pavio primeiro, ó. Que era esse aqui, ó. Ele atingiu a mínima antes de subir, pelo tamanho dele. Você consegue concluir isso, pelo formato e pelo fechamento. Aí depois os preços subiram. Foram lá em cima, fizeram a nova máxima. Subiram. E depois vieram e fecharam aqui. Pelo formato do candle a gente consegue concluir isso. Então vamos concluir nosso desenho aqui. Ó, os preços abriram aqui, fizeram um pavio de baixa. Depois foram subindo. Aí eles fizeram pavio, né? Foram até lá em cima. Voltaram e fecharam aqui. Aí formou esse corpo. Beleza, galera? Bruno, pode ter feito algum movimento diferente? Pode. Às vezes acontece umas doideiras no mercado, né? Mas, por exemplo, o preço pode ter aberto aqui. Ele pode ter vindo lá em cima. Olha lá, fez nova máxima. Ele pode ter ido lá embaixo. Feito nova mínima. E pode ter ido aqui e fechado aqui. Olha a doideira. Pode ter acontecido? Pode. A grande probabilidade é que tenha acontecido do jeito que a gente desenhou primeiro, pelos tamanhos aqui, ó. Mas pode. Outro detalhe, Bruno, os preços fluíram assim tranquilo, abriu aqui, caiu aqui, vamos desenhar aqui, ó.
Abriu aqui, caiu aqui tranquilo, aí subiu, aí depois caiu. Não necessariamente, né? Os preços aqui, para quem já acompanhou algum gráfico, sabe que não é assim liso. O preço abre aqui, aí ele pode ter feito um pouquinho aqui assim também, ó. Abriu aqui, aí caiu. Aí fica aqui, ó, agarrado, 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 vai. Aí vai subindo, agarra aqui, agarra aqui. Aí depois vai. Aí vai lá em cima, pronto. Aí depois veio, agarrou, agarrou e fechou. Pronto. Quando a gente olha o candle, a gente só sabe isso, galera. Abertura, abertura, mínima, fechamento e máxima. A gente não sabe exatamente como os preços se comportaram. Por isso, cada vez a gente vai diminuindo os tempos gráficos, né? Se a gente está operando de 60 minutos, a gente vai caindo por de 30, por de 5, por de 2, para ter uma noção melhor como os preços se comportaram naquele período de tempo, né? Mas, basicamente, o importante agora é vocês entenderem como é a estrutura do candle e por que a gente olha. Porque a gente tem uma noção a mais de como os preços se comportaram naquele intervalo do que simplesmente olhar um ponto no gráfico. O fechamento, como se fosse um gráfico de linha. Beleza, galera? Vamos para o outro exemplo. Opa! Esse é o candle de baixa, em que a oferta é maior do que a demanda, ou seja, quando a oferta é maior do que a demanda, os preços caem, né? Então aqui é a mesma coisa só que ao contrário, né? Não é a mesma coisa, mas é a mesma coisa, só que ao contrário. Vamos lá. Preço de abertura, preço de fechamento. A máxima do candle e a mínima do candle. Então o movimento provável é que o preço abriu aqui, veio até aqui em cima, olha lá, ó. O preço abriu aqui, veio até aqui em cima, atravessou tudo, foi lá embaixo, ó, atravessou tudo, foi lá embaixo, depois voltou e fechou aqui, ó. Ele volta e fecha nessa linha. Beleza, galera? Esse é um candle, a representação gráfica de um candle. Então, galera, é isso. Nós vamos ficando por aqui. Vou mostrar para vocês aqui no gráfico, na verdade, antes da gente ir embora, alguns exemplos de candles. Para vocês verem, ó, por exemplo, vamos dar um zoom maior. Opa, rapaz, ó, ficou tá legal. Vamos dar um zoom maior aqui. Olha esse candle aqui. Pô, esse candle é verde, mas olha o corpo dele. Pô, o que aconteceu aqui, ó? Como ele é verde, ele abriu aqui, ó. Opa. Eita, deu ruim. Vou dar um zoom no gráfico. Tô apanhando pro computador, rapaz. Olha o que aconteceu aqui. O candle abriu aqui, ó, na linha verdinha do corpo. Veio aqui embaixo, provavelmente. Foi lá em cima, fez nova máxima, ó. Depois caiu e fechou aqui, ó. Como o candle tá verde, ó, a gente conclui isso. Tá vendo, galera? Vamos pegar uns mais fáceis. Olha esse aqui. Esse aqui não tem nenhum pavio de baixo. Esse aqui é uma velinha bonita mesmo, ó. O preço abriu aqui, nem fez nova mínima, já subiu direto. Fez nova máxima e fechou aqui, ó. O candle abriu aqui, ó. Fez nova máxima, fechou aqui. Nem teve pavio. Olha esse. O candle abriu aqui. Fez nova máxima, foi lá, fez nova mínima e fechou aqui. Olha esse aqui, ó. Esse aqui é difícil saber o que aconteceu, mas eu acredito que os preços abriram aqui. Tá vendo? Ele é vermelho, então ele abriu no corpo em cima. Pode ter feito nova máxima, depois veio, fez nova mínima e fechou aqui. Beleza, galera? Olha esse grandão aqui. Abriu aqui, fez um paviozinho curtíssimo ali em cima, né? Fez nova máxima, caiu tudo, atravessou, fez nova mínima, depois veio e fechou aqui, ó. Vamos ver se tem algum candle aí diferente. Não necessariamente, ó. Esse aqui, por exemplo, ó. Ele abriu aqui, fez nova máxima, nova mínima e fechamento. Tá vendo, galera? Para quem não sabe, para quem é novato, as coisas vão ficando muito naturais. Pode ficar tranquilo. Ó, abriu aqui, fez nova mínima, aí foi lá e fechou lá em cima direto, ó. Nem fez nova máxima e recuou. Já foi lá direto e fechou na máxima. Beleza, galera? Esses são os exemplos de candle. Recomendo que você vá para o gráfico, caso seja iniciante, e vai identificando nova máxima, nova mínima, vai identificando abertura, fechamento, máximo, mínimo, abertura, fechamento, máximo, mínimo, e vocês vão vendo que depois nós vamos entrar na aulinha de
padrões de candle, porque cada candle, dependendo do formato e no contexto que está inserido, ele tem um significado. Nem todos, né? Mas os mais importantes, geralmente, candles de extremos de movimentos. Por exemplo, esses aqui, né? Esse aqui, por exemplo, esse aqui, por exemplo. Depois eu vou mostrar para vocês candles, o que são esses candles. Beleza, galera? Espero que tenha gostado. Nós vamos ficando por aqui. Valeu!